Ebenezer, que traduzido quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar com Deus. Espírito Santo da nova aliança. Graças te damos, ó Deus, pelo último dia do mês de janeiro, porque nós fechamos o mês com chave de ouro. Conseguimos fazer 4 campanhas de 7 dias dentro do mês de janeiro e encerramos com uma de 3 dias. Na do Pai, falamos sobre a família, que é um projeto de Deus. Na do Filho, nós falamos sobre o casamento, porque o casal são as colunas do lar, da família. E hoje, do Filho, dos filhos, da filha, das filhas, para que nós possamos refletir. Escute, a Bíblia fala: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, o vosso Pai que está nos céus, não vos dará muito mais. Escute, o que Jesus quer dizer com isso? Que nós, como seres humanos falhos, imperfeitos, sempre procuramos, buscamos e nos dedicamos a fazermos o melhor para os nossos filhos, para as nossas filhas. Aí ele fala: imagine Deus. Ei, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e nós somos herdeiros, herdeiros das promessas de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando alguém que é financeiramente próspero, ou que possua propriedades, bens, imóveis, empresas, está prestes a morrer, escute, faz um chamado testamento. Aquele testamento é feito num cartório registrado, para que na morte, escute, na morte do chamado testador, do autor testamentário, os herdeiros ali citados tomem posse daquilo que o autor do testamento deixou. Agora preste bem atenção. Mas esse testamento, escute, só passa a ter validade quando o autor vem a falecer, morre. Nós temos, escute, 2 testamentos. Um com 39 livros, outro com 27 livros. Nós temos promessas, escute, né? Promessas de Deus. Nós temos heranças que o Senhor nos deixou nesses 2 testamentos. E como saber o momento exato de tomarmos posse daquilo que Deus tem? Quando Jesus, na cruz do Calvário, respirou fundo e disse: Pai, está consumado. Quando Jesus morreu, escute, para você aprender, foi nos dado direito e passou a vigorar os testamentos que o Senhor deixou para nós. Escute, nós somos herdeiros do trono sagrado da glória de Deus. Nós somos herdeiros do Pai, herdeiros do Filho
e herdeiros das promessas e da presença do Espírito Santo de Deus. E o que eu quero te falar, eu quero te revelar uma palavra, Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, preste bem atenção. Vós, filhos, obedeçam os vossos pais, escute, em tudo, sejam submissos aos vossos pais, em tudo, escute, honre ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, versículo 3, e viva muito tempo sobre a face da terra. Escute, para que você vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Mas por que, pastor? Honra a teu pai e a tua mãe, mas não está dizendo aqui, honre ao pai que é pastor, a mãe que é pastora, ou o pai que é bispo, ou a mãe que é episcopisa, ou o pai que é apóstolo. Não, ou a mãe que é religiosa, independente de quem seja seu pai, de quem seja sua mãe. Eu tenho um exemplo de uma ovelha que eu tive, porque hoje mudou-se para um lugar bem distante, foi morar em outro lugar, mas o pai dele era assaltante, escute, assaltante, e na época ainda em São Paulo existia aquele inferno na terra chamado o Carandiru, preste bem atenção. E uma das coisas que eu fiquei impressionado foi que mesmo o filho, sabendo dos erros daquele pai, dos delitos cometidos, das fraudes, dos roubos, dos assaltos, e que ele estava detido dentro do Carandiru, aquele filho foi dentro do presídio visitar o pai. Porque a Bíblia não fala, visite o pai perfeito, honre o pai perfeito, honre a mãe perfeita, porque perfeito é só Jesus, amado. Mas honre a teu pai e tua mãe, independente. Escute, você que está me ouvindo. Ah, pastor, eu não tenho mais pai e não tenho mais mãe. Ensine para alguém que você pode ser bênção que tenha. Nós precisamos duplicar, multiplicarmos essas palavras de bênção, para que a sociedade brasileira e a sociedade do mundo vivam em uma qualidade de vida melhor. Porque no momento que você leva o filho à consciência que a Bíblia diz que ele precisa honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por que mandamento com promessa, pastor Ivan Dias? O mandamento é: honre o teu pai e a tua mãe. Esse é o mandamento. E qual é a promessa, pastor Ivan Dias? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Agora entenda, o mandamento diz para você honrar o pai e a mãe, e a promessa é que se você não honrar teu pai, se você não honrar tua mãe, você não vai viver bem e não vai viver muito tempo sobre a face da terra. Ei, escute, né, entenda, abra a cabeça e coloque isso, compartilhe isso. Os filhos, nós filhos, graças a Deus, meus pais ainda estão conosco. Meu pai tem 84 anos de idade e minha mãe tem 75 anos de idade. E eu os honro, os respeito. Escute, pastor, ministro, sou pastor sobre a vida deles, mas quando eu ligo para meu pai, eu ligo e peço bênção a meu pai. Se eu falar com minha mãe 3 vezes ao dia, todos os dias eu falo com ela, eu falo atendendo o telefone ou ligando bênção mãe. Quando desligo bênção mãe, na verdade a nossa linguagem é bênção mãe, é benção porque tira o A, né? Para poder juntar bênção mãe, seria bênção a minha mãe, né? Bênção mãe. Se eu encontrar com ela, eu tomo uma bênção. Quando ela sai de perto de mim, eu tomo uma bênção, porque é dever. Mas não é porque eu tenho medo, não, porque é dever. É dever. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Hoje, a lei brasileira
está impedindo os pais de educarem os seus filhos, porque a Bíblia fala que você pode educar com vara, mas hoje se você der uma palmada, aí o filho ou a filha, principalmente filha, mulher, diz que vai dar uma queixa do pai. Eu recebi ligações de inúmeros pais indignados, dizendo: pastor, fui exortar, fui dizer que ia dar um tapa, me falou que ia na delegacia e que ia dar uma queixa de mim. Amados, onde é que nós estamos vivendo quando um filho olha para o pai e diz: eu vou dar uma queixa sua? Quando a filha olha para um pai e diz: eu vou dar uma queixa sua? É final dos tempos? Não, é o princípio das dores, amados. É manacasto pré. Porque isso eu ouvi de vários pais entristecidos, porque escute, muitos, eu tenho 52 anos de idade, que vivem e que têm e tiveram a educação que na nossa época existia, hoje é diferente. Escute, cuidado. Salmos 1, a partir do versículo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe quem são os conselheiros dos filhos hoje? A internet. Sabe quem são os educadores dos filhos hoje? Os amigos de escola, as opiniões, o eu acho. Sabe quem são os grandes influenciadores dos jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes e das crianças? A televisão. Porque a palavra do pai e a palavra da mãe deixou de valer. Olhe, glória a Deus, se você que ora comigo disser: pastor Ivan Dias, graças a Deus aqui em casa é diferente, meus filhos me honram, minhas filhas me honram, louvado seja Deus, porque toda regra tem exceção. Mas a maioria das famílias estão passando por esse momento de a família está se deteriorando. O que nós encontramos são filhos fazendo descaso, maltratando, abandonando, desprezando, humilhando, processando. Meu Deus, aonde estão os valores? Eu sinceramente hoje só quero pedir a Deus em nome de Jesus que fortaleça o coração dos pais e das mães que sofrem esse momento do avanço tecnológico, esse momento robótico, esse crescimento global da internet, que é uma maravilha quando usado a favor de Deus, a favor do bem, e não a favor do diabo e a favor do mal. Então eu oro em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha. Filipa, pastor, se eu quer colocar regras dentro da minha casa? Não. Eu só acho que você tem que ter limites. Eu vejo crianças hoje de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, com celular na mão, com WhatsApp, trocando mensagem com um monte de gente. Ei, cuidado, que seu filho e sua filha está dentro do quarto, com o telefone na mão, conectado com o mundo todo. Ei, às vezes o filho e a filha está na escola, conectado com o mundo inteiro. Você tem que colocar limite. Eu estou falando isso porque aqui nós temos limite. Filipa não tem WhatsApp. Filipa entra na internet quando necessário, porque nós compreendemos que a criança, ela é educada pelos pais. Outra coisa, escute, pastor não é educador não, viu? Estou falando isso em nome de todos os pastores, porque tem gente que leva filho para o pastor educar. Quem educa os filhos somos nós, os pais. O pastor, ele é um líder espiritual. As palavras são palavras que trazem a graça de Deus para o reino do Espírito e ser transformado em bênção no reino físico. Mas tem gente que leva o filho para a igreja e larga lá na mão do pastor, na mão do obreiro, na mão da obreira, para poder fazer o que quiserem, correr, quebrar, cair, pular por cima de cadeira. Aí criam, escute, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. É por isso que muitas crianças não têm temor a Deus,
porque vão para as igrejas e são criadas brincando. Aprendem talvez que a igreja é um parque de diversões, porque a mãe não quer colocar do lado para ouvir uma palavra, porque acha que a criança não tem paciência. Escute, a criança tem paciência sim, em tudo que interessa a ela. As crianças têm paciência? Tem sim, naquilo que eles acham que são bom, ou que são coisas boas para eles. Portanto, escute, quem educa a minha filha sou eu. Quem educa o meu filho sou eu. Quem educa somos nós. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não se sinta culpado ou culpada, porque às vezes você dá o melhor, mas nem sempre eles querem o melhor. Nem sempre dão ouvido. Nem sempre querem ouvir a palavra de Deus, os conselhos que você dá. Nem sempre respeitam. Então, ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Provérbio do pastor Ivan Dias: uma consciência tranquila é um travesseiro macio. Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro para dormir, eu tenho consciência. Ah, o pai chato, é o pai durão, é o pai que cobra. É isso mesmo, porque lá na frente, cada um vai ter consciência, escute, do que ouviu, do que aprendeu. E, amados, entenda o que eu quero te dizer. A melhor coisa que tem é quando a sua consciência está tranquila. Eu dei o melhor, eu ensinei o melhor. Amados, dar para os nossos filhos a maior herança que pode existir sobre a face da terra. Independente de você que está orando conosco agora, de qual seja a sua religião. Vamos dar Deus. Deixe Deus como herança. Deixe Jesus como herança. Deixe o Espírito Santo como herança. Porque a maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para os seus filhos é estarem na presença do Senhor. Escute! Jesus é o caminho, o único caminho que te leva a prosperar, a crescer. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, versículo 4 de Efésios 6 ainda, fala assim: e vós, pais, não provoqueis a ira ao coração dos vossos filhos. Mas aí tem filhos que acham que se o pai reclama é provocar ira, queridos. É colocar ódio, é colocar raiva, é colocar mágoa, é maltratar, é espancar, é torturar, é colocar ódio em sentimentos de maltratos. Agora, os jovens e adolescentes cristãos estão pegando esse texto e estão deturpando. Vá olhar o que significa ira no dicionário e você vai ver que a palavra fala que o pai não deve colocar ira no coração do filho. Agora, educar, exortar, reclamar. Os que têm compreensão e bom entendimento falam: olha, muito obrigado pelos momentos que o senhor foi duro, que a senhora foi dura, pelas palavras duras que eu não quis ouvir, mas que foram, escute, como pontes douradas que tiram do lixo e leva para uma grande e próspera e abençoada jornada. Que Deus abençoe os pais que sofrem com seus filhos. Você que tem filho nas drogas, você que tem filhos nos vícios, na marginalidade, que Deus te fortaleça e você continue orando pelo seu filho. E você que é filho, escute, honre teu pai, honre tua mãe. Sabe por quê? Se você quiser viver muito tempo e ter uma vida bacana, é a única colocação que eu te faço. Ei, é mandamento com promessa e está acabado. Tá, pastor Ivan Dias, eu não gostei. Vai brigar com Deus, está na palavra de Deus, está nas Sagradas Escrituras. Amados, Efésios 6, de 1 a 4. Vá lá e veja. É na Bíblia, está na Bíblia. Independente da sua religião, todo mundo tem uma Bíblia. A Bíblia não foi um livro feito para ser lido apenas por evangélicos, não. Uma Bíblia foi um livro feito para ser lido por todos os seres humanos sobre a face da terra. Deus abençoe os filhos que possam ter a consciência e honrar os seus pais. E Deus abençoe os pais que têm sofrido com os maus tratos e a falta de respeito, de amor desumana de muitos filhos que existem sobre a face da terra. Reflita sobre isso se você quer melhorar a tua vida. São conselhos bíblicos e de um sacerdote que quer abençoar a tua vida. Pai, no mesmo espírito de oração, nós entregamos aqui mais uma vez em tuas mãos a água. Consagramos ao Senhor a água para que o enfermo que beber seja curado, o fraco se torne forte e se levante, o caído se levante, porque
João 4 diz que quem beber dessa água, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu abençoo a água em nome de Jesus, assim bem como as peças de roupa que eu coloco diante do Senhor, para que os enfermos, quando usarem, sejam curados e os endemoniados sejam libertos em nome de Jesus. Apresento também, Deus, a fotografia, esteja no celular, no tablet, no computador, impressa, mas que Deus possa olhar e visitar onde essas pessoas estiverem. Ei, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família. Estamos chegando ao final do mês, a última oração do mês de janeiro, e agora vamos caminhar, porque ainda nos restam 11 meses para orarmos todos os dias na campanha da oração da meia-noite. A oração arrebata a nossa alma acima das paixões humanas, conduzindo-a ao centro da vontade de Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, orar significa falar com Deus. Escute, vamos falar com Deus. Vá falar com Deus. E se essa oração chegar até você, é porque Deus quer falar contigo, em nome de Jesus. Honra teu pai e tua mãe, para que tu vivas muito tempo sobre a face da terra. Aleluias. Da boca da criança vem o perfeito louvor.